Ficar aqui, tem que pegar nós dois. Esse aqui, olha, não faz a live, não faz assim, a live está assim. Vai. Diga pra mim que eu vou conseguir enviar. Ah, vai. Vou avisar o povo que a gente tá online aqui. You can't send it to everybody. Esse pode. Eles mesmos mandar. Mas eles bloqueiam, tem um certo número de pessoas. Mas não deixa eu mandar pra tudo. Ah, mas tem bastante gente que eles deixaram aqui. Não tem botão de Pra com melhor todos. todo mundo? Não. O Rafael já é ele aqui. Olá, Oi, tudo bom, Edgar? E tudo bem? aí? Boa noite. Boa noite. Esse é o Cliff. Você já conhece o Tudo bem? Cliff? Só de vista, não cheguei a conhecer pessoalmente. Ai, ai. Mas boa noite. Boa noite, Boa noite. pessoal que está aí Prazer em online com a conhecer, Cliff. gente. Tá aqui. Em primeiro lugar, obrigada, Rafael, por aceitar o nosso convite. Obrigada, pessoal que está entrando na live. Eu que fico feliz. Estou te cortando, né? Também. Então nós convidamos, né, Te chamo de Edgar ou de Rafael? Olha, tanto faz. O Faz. pessoal me chama mais de Rafael. Ah, legal. Então, Rafael, eu vou primeiro te apresentar aqui para o pessoal. Boa noite, Gisele. E assim, eu vou começar te apresentando para o pessoal e também pedindo para o pessoal que está aqui, que convida a sua lista, as pessoas que fazem parte da sua rede social para vir conversar, porque é um assunto tão interessante e tão atual que a gente vai conversar hoje, vai fazer um bate-papo legal. Sim, O sim. Edgar, ele é psicólogo clínico, ele é graduado aqui pelo Centro Universitário Salesiano, aqui de Lorena, né, Rafael? Sim. E ele é pós-graduado pela PUC. Então, assim, o Rafael tem bastante conhecimento para compartilhar com a gente nesse momento. E assim, a gente conversou, né? A gente estava falando sobre essa live e que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre as pessoas que a gente entrou nesse momento de isolamento social, as pessoas foram se adaptando a um novo momento, a uma nova realidade. E assim, na verdade, as pessoas mesmo já se adaptaram a essa nova situação. Então, a gente tem aqui uma pergunta para você, assim, você como psicólogo, Rafael, como que você observa como foi essa adaptação de hábitos, o estilo de vida nesse momento? Foram muitos desafios? O que você acha que mudou e que foi assim, aí que foi difícil, ou que foi um desafio, ou que não foi um desafio nesse momento? Bom, olhando um pouco para essa realidade toda, a gente pode compreender que o ser humano ele se adapta ao que está à volta dele, né? Não digo que isso é uma coisa fácil, porque vai depender muito da relação que cada um tem com as suas questões, com as questões da sua relação com o mundo e com as pessoas que ele tem em contorno. Nunca é fácil você vivenciar uma situação que você não espera. Acredito que essa pandemia, mais do que qualquer outra coisa, ela tem mostrado que não é possível definir e não é possível planejar as coisas e achar que elas vão acontecer da maneira como a gente espera, né? A pandemia ela vem dizer que o mundo ele é incerto e que a gente precisa olhar para esse mundo que se apresenta da melhor maneira possível. E aí as reações vão ser inúmeras, né?
Vão haver pessoas que vão conseguir dar conta de uma maneira mais positiva da situação, vão haver pessoas que vão se desesperar, vão haver pessoas que vão gerar algumas doenças psicológicas. É muito difícil você conseguir definir o que vai acontecer, porque geralmente, né, essa pergunta ela meio que já nos fecha um quadro, né? Então a pandemia vem e nos faz nos adaptar, mas nos adaptar ao quê? Né? Cada um tem a sua vivência, cada um tem as suas escolhas, e é meio que impreciso dizer o que vai acontecer. O que a gente pode olhar é o quanto que esse momento nos faz repensar e refletir na nossa estrutura de vida. O quanto que ele vem bater de frente com aquilo que a gente tem como certo e nos fazer realmente repensar o que nós planejamos para a nossa vida, os nossos projetos, repensar o que nós temos sobre concepção de família, o que nós temos sobre concepção de trabalho. Tudo isso muda a partir desse momento em que nós somos obrigados a nos resguardar na nossa casa e mudar, trocar totalmente a nossa rotina. Eu convido também as pessoas que estão aí participando da live, que pode fazer as perguntas, tá, gente? Tem alguns amigos meus aqui, psicólogos. Mari, saudade de você. A Mari, ela fez faculdade junto comigo, é uma ótima psicóloga. Ela tem umas abordagens muito legais também. Mari, coloque algumas questões aqui, vamos discutir também. Agradeço a sua participação. E assim, agora a gente vai ter também outros desafios depois dessa pandemia, né? Que as pessoas inicialmente saíram do trabalho da forma que elas conheciam e elas vão retomar esse processo. E vai ser aí uma nova readaptação. O que você acha desse novo momento depois, no pós-pandemia, Rafael? Tipo, o Rafael, o que eu penso, o que eu imagino é que pessoas têm que se preparar para começar a interagir com as pessoas na vida real de novo, sabe? Porque muitas pessoas mudaram a estrutura de estudos ou de escritório para esse âmbito virtual, né? Então, sim. Como seria, tipo, qual postura a pessoa pode ter pensando agora eu vou precisar reentrar no escritório, eu vou precisar trabalhar junto com as pessoas que por esses últimos meses é tudo na internet, as conversas só no telefone, por WhatsApp, esses aplicativos. E agora a pessoa tem que começar a reintegrar com o time, né, com a equipe. Então, você tem um conselho ou uma postura que você acha que seria saudável para as pessoas? Primeiramente, eu acredito que o fato de você pensar que você retornará ao trabalho da mesma maneira é a primeira coisa que nós precisamos desconstruir nesse processo. Porque estamos retornando para o trabalho, para as nossas atividades, porém, estamos retornando meio ainda a um caminho de pandemia. Essa pandemia mudou muito as estruturas das organizações, mudou muito o pensamento da sociedade. Então, primeiramente, se desconstruir essa ideia de que você vai voltar tudo ao normal, né? Acho o conceito de normal, né, a gente está acostumado a levar a nossa rotina como sempre foi, da maneira que sempre aconteceu. Não, isso não vai acontecer. Né? Nós vamos voltar a uma nova rotina. Qual que é a minha dica? Se abra a descoberta. Né? Não tem como ficar prevendo, não tem como ficar tentando igualar o momento. Mas principalmente trabalhadores que são informais, né? Trabalhadores que têm os seus próprios negócios. Não vai acontecer da mesma forma. Não vão ser os clientes da mesma forma. Os atendimentos não vão acontecer da mesma maneira.
Então, é preciso se adaptar a essa nova realidade que vai se apresentar. Tínhamos uma maneira de nos cuidar, né, na nossa higiene, vamos ter outra, né? Estamos retornando, mas com regras, com delimitações muito diferentes, né? E é interessante que a gente teve uma situação, né, todos nós vivenciamos aqui de Lorena e algumas outras cidades, que foi o retorno do comércio na semana passada, em que as pessoas elas se sentiram num movimento de querer voltar ao que era, né? Então você vê as ruas cheias, lotadas, movimentadas, e aí a prefeitura ela tem que fazer um movimento de peraí, vamos voltar a ficar, vamos diminuir esse tempo de estar aberto às empresas, né? O comércio em si. Como que é esse movimento? É algo que não é muito controlável, né? Vamos pensar que o ser humano não se controla, ele simplesmente ele existe. E quando você está muito tempo preso num lugar, é natural que as pessoas queiram sair, né, de uma maneira, às vezes, não pensada. Mas esse é o momento de retorno, ao contrário do que muitos acham que devem se voltar, né, no alvoroço, é o momento de voltar pensando, né, e realmente analisando aquilo que é mais importante. O que a pandemia gerou em nós? Um olhar de análise sobre a nossa vida. O que a gente realmente precisa e o que a gente não precisa. Estruturas de negócios vão deixar de existir para outras existirem. São situações que nós vamos estar vivenciando nesse momento novo. Outras estruturas vão acontecer. Então, algumas coisas morrem para outras nascerem. E é nesse momento que a gente precisa reavaliar a importância das coisas. A importância de fazer as coisas. A gente tem a necessidade de tantas coisas, às vezes desnecessárias, que a gente achou, né, antes da pandemia, que isso era tão essencial que não poderíamos viver sem. Aí fomos forçados a viver sem para perceber que isso não era tão relevante, isso não era tão importante. Então, se preparar para esse novo, se abrir às novas possibilidades, tomar cuidado com o olhar de vitimismo, porque a situação me coloca nessa posição. Esse é um dos maiores... como que eu posso dizer? É um dos caminhos que a gente mais fácil se encaminha, né? Porque tirar a responsabilidade nossa de nos reinventar para colocar na pandemia, para colocar no outro essa responsabilidade, é algo muito fácil. Agora, nos responsabilizar, não, mudou tudo, e agora sou eu que vou ter que me movimentar para fazer esse novo acontecer na minha vida, né? Na prática, é um pouco mais difícil, né? É muito mais desafiador, né? Porque remete a gente sair um pouco do nosso comodismo, daquilo que a gente estava acostumado, para nos abrir a algo que a gente vai ter que trabalhar duro. Sim. E assim, muitas empresas já se reinventaram, muitas áreas já se reinventaram. Eu e o Cliff aqui, a gente não parou de trabalhar um dia, a gente trabalhou normal. Porque a gente foi para a internet, que a gente já trabalhava, né, com aulas online, e continuamos o nosso trabalho. Se tivemos que mudar muitas coisas também. Então, assim, e eu acho que nesse momento é um momento de você aprender, é momento de aprendizado, de busca, de como que eu vou fazer diferente para poder continuar, para poder me melhorar como profissional, como pessoa. E assim, com relação a estudo, a se preparar assim, profissionalmente para esse novo mercado que está surgindo, Rafael, você tem alguma dica, alguma coisa que você acha que seja interessante falar? Eu tenho trabalhado muito com alguns vídeos sobre a questão da nossa vida profissional, né?
ser um profissional na sociedade que nós temos hoje já é muito difícil, é exigente, estamos numa era de mudanças tecnológicas e que, de certa forma, a pandemia antecipou muitas dessas mudanças, né? Um movimento que a gente não tinha tanto essa necessidade de ter um contato online com as pessoas, ele se antecipou, né? Então, muitas empresas que não estavam preparadas se forçaram a se obrigaram a se preparar. As que estavam bem preparadas conseguiram se dar conta, né? Não esperavam isso, mas estavam preparadas para isso. E é um momento de se reinventar também como profissional. Por quê? O mercado de trabalho já é difícil, né? Na atual situação em que estávamos antes da pandemia, o nosso mercado ele tende a ficar cada vez mais especializado nas funções, né? Na minha pós, Gestão, Liderança e Inovação, nós fizemos alguns estudos de caso, né? E percebemos, a tecnologia ela tem vindo cada vez mais agressivamente sobre o mercado. E ela tende a renovar e deixar inativa algumas profissões no futuro. Nós acreditamos que estamos num mundo, ou num país que não tem empregos. Na realidade, existem muitos empregos, porém existem poucas pessoas capacitadas para ele. Né? Existem empresas, principalmente da área de robótica, das gerações agora de tecnologia, que precisam de profissionais capacitados e não tem. Tem que fazer projetos de desenvolvimento para conseguir capacitar profissionais para trabalhar para eles. Muitas vezes até importando esses profissionais de outros países. Então, cabe a nós realmente nos analisar e analisar o nosso espaço. Né? Outra coisa que eu vi muito na minha pós é que o brasileiro é muito criativo. Né? E que ele precisa aproveitar muito mais a sua criatividade. Né? Se reinventar, tomar cuidado de não ficar no comodismo, porque existe espaço para crescimento, se não aqui no Brasil, fora. Né? Tem muitos brasileiros muito bons, que foram levados para outros países porque têm capacidade de desenvolvimento muito grande, melhor até que outros locais. E eles, né, nós os perdemos, né, o Brasil perdeu esses profissionais para outros países que conseguiram dar o devido valor a eles. Então nós precisamos realmente fazer um trabalho de adaptação, de estudo, né? Vocês são uma empresa de cursos de línguas. Falar outra língua é uma realidade muito importante hoje. Ter conhecimento em diversas áreas, né? E também um conhecimento pontual em áreas específicas é muito importante, né? Não ficar parado. Hoje nós temos a realidade dos cursos, né? De técnicos, cursos de faculdade, graduação, mestrado, doutorado. Esses cursos eles são muito importantes, porém, um profissional que quer realmente se adequar ao mercado em que nós estamos, ele precisa constantemente estar em renovação de conhecimento. Ele não pode se estagnar, porque se ele se estagnar, outros 5, 6 profissionais vêm e tomam o lugar dele. Então, é o momento de analisar, né, e colocar em prática esse movimento, essa nova realidade que nós vivemos. Nessa situação de tantas mudanças, acho que é importante de saúde mental acaba tendo um papel mais importante do que antes, né? Porque se pensamos de uns anos atrás, você podia planejar anos da sua vida com uma certa confiança em que ia acontecer. Mas hoje em dia,
essa ideia de planejar para 5 ou 10 anos no futuro parece quase impossível, né? Eu acho que sua área de saúde mental acaba sendo mais importante do que... Às vezes era sempre importante, né? Mas é importante agora para pessoas entender a importância, né? De realmente tentar cuidar da saúde mental em um jeito mais ativo, sabe? Ao invés de só deixar para lá, mais tarde eu vou cuidar. Veja bem, eu enxergo assim, nós temos uma cultura que vem se desenvolvendo rapidamente. Em poucos anos, a nossa estrutura enquanto organizações, enquanto profissão, mudou muito, ampliou muito. Acho que muitos de nós tínhamos aquela concepção, talvez nós não tanto, mas os nossos pais tinham uma concepção de que iniciariam uma profissão e eles viveriam nela até o final das suas vidas. Hoje, a estrutura que se dá na nossa sociedade não funciona mais assim. Hoje existem tantas profissões e tantas funções remanescentes que estão se criando que você não tem mais uma única profissão, você não tem mais uma única meta de vida. Você pode criar uma meta para daqui 5 anos, e daqui 5 anos essa meta já não vai ser a mesma, ela vai ter se transformado, porque as suas necessidades, elas também vão mudando. Uma coisa que às vezes a gente acha que isso é só para gerações novas, né, os adolescentes, que estão entrando agora na sociedade, mas para cada um de nós. A tecnologia, ela vem transformar os nossos planos e projetos. Ela transforma, mas nós temos que tomar um cuidado de não deixar que ela nos comande ao todo, porque queremos tanto cumprir o que a sociedade pede que vamos nos perdendo nesse processo. Esse é um outro cuidado que precisamos ter. Porque aí a gente chega, tem projetos, metas, né? E a sociedade fala, não, você tem que trabalhar, 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 e é isso que importa. Só que depois de alguns anos, uma pessoa que só dedica a sua vida à área profissional, ela vai gerar vários outros problemas, né? Querer dar conta do que a nossa sociedade quer, talvez gere problemas lá na frente, a gente precisa estar atento para isso. Né? Nós mudamos muito a nossa concepção de vida, a nossa sociedade foi se transformando, a tecnologia traz outras oportunidades, mas a gente também tem que tomar cuidado, porque a pandemia ela vem mostrar assim, calma, espera aí, o que realmente importa nesse rolo todo que é a humanidade. Né? Porque se você não souber dar valor ao essencial, você vai se perder nesse meio daquilo que as pessoas em sua volta dizem que é importante. E aí, por que vem a doença mental? Eu estava conversando com uma amiga hoje. O quanto que a doença mental ela se manifesta a partir do momento em que eu não tomo mais as minhas atitudes. Eu deixo que o outro assuma as responsabilidades e escolhas. Então eu quero cumprir a expectativa de fulano, cumprir a expectativa de empresa, cumprir a expectativa do meu cliente. Eu quero cumprir a expectativa todo o tempo. E eu acabo deixando de fazer as minhas próprias escolhas, deixando de tomar as minhas atitudes e assumir as consequências por isso. Quando eu permito que o externo assuma controle de mim, aí vem a doença. E a gente acaba ouvindo muitas histórias sobre essas doenças, né? Eu mesmo estava conversando com uma amiga, que até é uma prospect nossa, e ela falando que ela já estudou inglês e ela esqueceu tudo, e ela estava conectando o esquecimento do inglês a
a um processo de depressão que ela teve há pouco tempo. Aí eu falei, olha, pode ter a ver, mas só que faz tempo que você não estuda inglês também, então tem toda essa questão. Porque tem a questão emocional também, não tem, ô Rafael? Então, eu falei também alguns dias atrás um vídeo sobre a questão da ansiedade e da própria depressão. Uhum, Tudo que vem para o ser humano, que acomete ele, é uma forma do seu próprio organismo dizer que tem alguma coisa errada. uhum, Então, assim, esquecer é apenas um sintoma de talvez tantas coisas que estão sobrecarregando essa pessoa e ela não está mais uhum, dando conta. Então, esquecer é simplesmente um movimento do organismo dela de dizer, não dou conta, olha para uhum, si mesma, olha o que você está fazendo com o seu próprio corpo, né? sim, E quando a gente olha para a doença, por incrível que pareça, ela é um movimento de transformação na pessoa. Porque a partir daquele momento, ela percebe que ela precisa se cuidar, que ela precisa uhum, buscar ajuda se ela não der conta sozinha. Então, uhum, nós passamos, às vezes, a vida tentando controlar. E quando a gente vê que não é controlável, a doença ela vem mostrar que é incontrolável a nossa vida. uhum, E a gente precisa realmente nos deparar com esse inconstante, né? sim, E simplesmente viver, né? Buscar saúde, né? Acho que é só no sim, momento que a gente adoece que a gente busca saúde. Enquanto a gente está bem, é o sentimento de todo mundo. Eu estou bem, eu vou dar conta. Mais esse dia, mais essa semana, mais esse ano. Você só vai parar. Eu tive um paciente, é interessante, né? Que literalmente a vida fez ele parar. Ele ficou, ele ficou parado, né? Ele teve que ficar numa cama, se cuidando, em tratamento, para poder olhar para si mesmo. Então, assim, essas questões a gente precisa realmente avaliar até que ponto que a doença ela não é um movimento para a gente poder olhar para si mesmo antes que algo pior possa acontecer. sim. Rafael, antes de acabar nosso tempo, você tem algumas dicas mais práticas para ajudar a gente a se cuidar nesse tempo de tantas mudanças, tantas coisas impostas de fora? Tá. Primeira coisa, saber qual o seu propósito. Por que você acorda todo dia? Já se fez essa pergunta? Qual o propósito de acordar de manhã? O que você quer fazer da sua vida? Quais são os seus sonhos? O que você está fazendo para buscá-los? Os sonhos que você está vivendo são seus ou são de outras pessoas? Nossa, legal. Né? Isso tudo nos faz realmente reavaliar a vida. E se existe angústia, bora trabalhar com atividades de relaxamento. Antes de tomar uma atitude, antes de agir de uma maneira no impulso, pensa, analisa as consequências, evita colocar a responsabilidade no outro, porque a responsabilidade... Eu tinha uma professora na faculdade que a primeira aula ela falou assim, olha, a vida ela é feita de escolhas. Até não escolher, até ficar parado, sentado, é uma escolha sua, e quando você faz isso, você tem que assumir as consequências disso que você está escolhendo. Então, não existe certo ou errado, não se culpe pelo que você não fez, e não fique antecipando o que você vai fazer. Tente viver a sua vida, porque a maioria das pessoas fica buscando viver a vida. Às vezes passa anos, aí quando está lá no final da sua vida, ela percebe que não viveu, que não aproveitou aquele momento.
Se no seu dia você tem um momento para se aproveitar e ser feliz, seja. O amanhã é guardado para amanhã. Agora, o hoje é a única coisa que você pode ter um pouco de sensação de controle, porque mesmo no hoje você não vai ter. Você só pode se permitir viver. Muito bonito suas palavras, gostei. E o pessoal que está aí na live, alguém quer fazer alguma pergunta para o Rafael? Pessoal? O pessoal está quietinho, você está ouvindo você. Ai, que bom. Depois vocês mandam os comentários. Pode mandar pergunta também na minha rede social. @MintRafael, MintRafael Psico, tá? Manda lá a sua dúvida, a sua pergunta. Eu estou fazendo alguns vídeos também, então se você quer que eu fale talvez sobre algum assunto, não que eu saiba de tudo, mas eu vou pesquisar, eu vou tentar fazer algo para tentar te ajudar nesse processo. Se você tiver alguma dúvida, então, ou precisar de alguma ajuda, entre em contato, né? Uma das coisas que também são mais importantes é perceber que quando a gente não dá conta sozinho, a gente precisa de ajuda, né? E não está errado buscar ajuda, não é coisa de louco buscar ajuda, né? É coisa de quem quer realmente tocar a vida com autonomia e sabendo, entendendo cada passo que dá. Verdade. Então é isso. Gente, obrigada, Rafael. Em primeiro lugar, quero agradecer a você. Muito obrigado, Rafael. Quero Foi agradecer. bem legal, cara. Quero agradecer a Obrigado. todos que estão aqui na nossa live. Vou disponibilizar depois no IGTV para ficar no nosso perfil. E se vocês puderem depois até compartilhar o vídeo, porque eu acho que foi assim, bem elucidativo para esse momento que a gente está vivendo. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, viu, Alessandro? Eu vi que você está aí. É muito bom ter vocês com a gente. Um grande abraço. Obrigada, Obrigado. Rafael. Obrigado, agradeço a vocês aí a atenção. Agradeço e fico muito feliz com o projeto que vocês estão trazendo pessoas para falar nas lives. É um momento que a gente precisa escutar coisas boas, né? Sim. Ultimamente só temos escutado coisas ruins. É importante falar de coisa boa também, né? E parabéns aí pela iniciativa de vocês. Precisando, só entrar em contato. No meu Instagram tem os meus contatos, se você quiser marcar uma consulta, né? Entra lá, a gente conversa. Muito obrigado, gente. Agradeço. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, Rafael. Abraços. Obrigada. Falou. Falou.